Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazer mais uma reflexão sobre a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 26, nosso 11º encontro. Ouçamos essa leitura do capítulo 5, do versículo 19 e 26. É a continuação do nosso encontro passado. Versículo 19. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Quanto a essas coisas, não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas, junto com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Então, essa pequena passagem que nós vamos refletir, mas, embora pequena, ela é muito densa. Iniciemos lá no versículo 19. E as obras da carne são bem conhecidas: união ilegítima, impureza, libertinagem, isto é, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismos. Versículo 21. Invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essas. Paulo aqui fala das obras da carne, diferente dos frutos do Espírito. Obras nunca se aplicam ao Espírito. As metas perseguidas por essas duas forças, carne de um lado, Espírito do outro, são diferentes, totalmente antagônicas, totalmente opostas. O homem que se entrega à carne fica totalmente dividido e cheio de conflitos destrutivos para a própria unidade da pessoa. Existe uma multiplicidade das obras da carne, no plural, e se opõe no singular o fruto do Espírito, que faz o ser humano ser íntegro, unido. As obras da carne são um emaranhado de coisas desestruturadoras. Geram caos na vida da pessoa que vive de forma fragmentária, dividida. União ilegítima, fornicação. As obras da carne apontam-se, em primeiro lugar, 3 exemplos de desordem sexual: fornicação, impureza e lascívia. Fornicação: relações sexuais extraconjugais. Impureza: moral que pode implicar na antiguidade uma aberração sexual, como, por exemplo, a zoofilia, relações com animais, etc. Lascívia: libertinagem, isto é, a devassidão sexual,
licenciosidade desenfreada dos sentidos, no ver, no ouvir, tocar, etc. Segundo, também faz parte das obras da carne o falso culto a Deus, a idolatria, colocar outros deuses no lugar do Deus verdadeiro, ou servir outras coisas que tomam o lugar de Deus. Feitiçaria, querer ter um poder para intervir na obra de Deus. Magia, em atribuir às coisas e forças divinas que não podem ter. Exemplo, acreditar no poder de uma pedra. Isso não existe, é uma mentira. Depois, vícios que constituem uma ameaça à vida social, que são pecados cuja origem é o egoísmo humano. Observações animosas de ordem pessoal levam à discórdia. Palavra discordis, isto é, dividir os corações, ao invés de unir corações, concórdia. Com significa concórdia, vem cordis, do latim coração. Hostilidades nas desavenças, que têm como raiz o ciúme. Iras, rixas, são manifestações concretas da animosidade humana. Veja a palavra animosidade vem de animal. Agir como animal, um ser irracional, que não tem consciência daquilo que faz. A inimizade pessoal leva à cisão, divisão da comunidade, reduzindo a ordem de Deus, elevando a vida da pessoa e dos outros à ruína. Dos graves excetos, Paulo acrescenta inveja. As várias manifestações e formas de inveja que serve de transição para os pecados que se cometem nos banquetes, bebedeiras e orgias. Depois Paulo acrescenta, e outras coisas como estas. Versículo 21b. A respeito delas eu já lhes falei, e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. A consequência das obras da carne, e seu destino final, é que eles que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Este é o triste resultado de um cristão que se deixa conduzir, aceita colocar a sua liberdade para servir essa realidade humana, débil, frágil, que é a realidade da vida biológica do ser humano. Agindo assim, o cristão não será herdeiro da salvação em Cristo. É verdade que em Cristo o cristão já alcançou a justiça pela fé, mas ele também será julgado pelas obras. O reino de Deus, como justiça, não se alcança por meio das obras. É uma dádiva divina, é uma graça. O reino de Deus e a justiça de Deus são dons, mas também tarefas, missão nossa. Por isso, não se deve submeter às obras da carne. Versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé. Versículo 23. Humildade e domínio de si mesmo. Quanto a essas coisas, não existe lei. O contraste que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito é oposto. A luz é oposta às trevas. O caos é oposto à ordem. A unidade é oposto à multiplicidade. 3 virtudes perfazem o fruto do Espírito. A vida moral do cristão é realmente simples, pois é um serviço à caridade, ao amor. No amor,
é que a fé se realiza. Em segundo lugar, a alegria produzida e comunicada pelo Espírito Santo, cuja fonte é o Evangelho. E na alegria, não se perturba por causa das dificuldades e tribulações. Em terceiro lugar, a paz, dom da ressurreição. O Espírito procura a paz e a salvação do ser humano. Depois segue paciência, longanimidade, bondade, afabilidade. São virtudes que na consciência humana garantem a alegria e a paz, a longanimidade e a bondade. O homem impaciente suporta o próximo, mesmo quando ele provoca ira, suporta-o com paciência perseverante. Deus é o exemplo de paciência, que retém sua ira e a todos ama com igual amor. Afabilidade e bondade visa ao próximo, se torna prestativo ao outro. Terceiro, fidelidade, fé, mansidão, humildade e domínio de si mesmo, continência. A fé e a fidelidade é fundamento de confiança na comunidade. Mansidão, humildade, significa clemência, modéstia, contrário à arrogância. Domínio de si mesmo, continência, é autodisciplina, que é o fruto do Espírito, que deve ser um esforço, uma luta de autossuperação. Versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, junto com suas paixões e desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus participaram no batismo, sendo sepultados com Cristo. E ali mesmo crucificaram a carne. E por isso não podem satisfazer as obras da carne. E sepultaram naquele batismo a carne com suas paixões e desejos. Ao ser batizado, o cristão se torna responsável para viver o fruto do Espírito. Ao entregar a Cristo, entregaram ao Espírito e então eles se tornam nova criatura. Viver intensamente em união com Cristo. Não ser capaz de viver e pensar sua vida sem o Cristo Jesus. Amá-lo e servi-lo com a vida. Ser todo da graça e viver da graça divina. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. Consentir livremente de que o Espírito viva em nós. Estar totalmente envolto do sopro divino para poder seguir, onde o Espírito nos conduz. Ele se torna o sopro de nossa existência. Entregues totalmente à ação deste Espírito. Versículo 26. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e invejando-nos mutuamente. Os Gálatas, renunciando ao Evangelho de Paulo e aderindo aos adversários de Paulo, sujeitando-o à lei, se tornam arrogantes, contrários à graça. O cristão não cobiça a glória vã. Os adversários de Paulo, cobiçando, provocam os outros, querendo passar os outros na vaidade, na arrogância, querendo ser mais importantes, uma disputa de vaidades. São um péssimo exemplo e se mostram invejosos. Que os Gálatas não os imitem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.